Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação com o primeiro caso. O Brasil, inclusive, já tem mais de 186 mil amostras biológicas armazenadas na rede integrada de perfis genéticos. O sistema completou justamente 10 anos e ajuda nas investigações, inclusive de crimes sexuais e também na identificação de pessoas desaparecidas por meio do DNA. Neste ano, o orçamento previsto é de nada menos de 46 milhões de reais. Exatamente. E é justamente para um investimento no banco genético. Atualmente, a rede formada por 22 laboratórios forenses acaba atendendo a esta necessidade nas investigações policiais. Vamos observar. Em um crime, se uma amostra de DNA for deixada para trás, um fio de cabelo ou um pingo de sangue, os peritos podem acessar o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um sistema que armazena dados biológicos de criminosos, para conferir se o material em análise bate com o de algum perfil já armazenado. Então, a partir de um vestígio de crime, de um vestígio de DNA que eu achei no local de crime, eu consigo checar se pertence ou não a uma determinada pessoa, então eu consigo esclarecer a autoria de crime, mas eu também consigo fazer uma outra coisa que é vincular crimes. Os investigadores podem recorrer também à rede integrada de bancos de perfis genéticos e descobrir se o criminoso é de outro estado. A rede integrada e o banco de perfis genéticos foram criados no Brasil há 10 anos e já armazenam mais de 186 mil perfis. Só no último semestre, o sistema ajudou na investigação de pelo menos 4.500 crimes. A perícia de local colheu diversos vestígios, inclusive vestígios biológicos, mandou aqui para o laboratório da Polícia Federal em Brasília, esses vestígios foram processados, os perfis genéticos foram então inseridos no banco de dados de perfis genéticos para confrontar então com os indivíduos ali suspeitos, né, que foram apresentados pela investigação e também com os demais perfis genéticos inseridos nesse banco de dados de perfis genéticos. Neste ano, o orçamento prevê um total de 46 milhões de reais para investimentos no banco genético. Hoje, a rede é formada por 22 laboratórios forenses, um trabalho importante, inclusive na investigação de pessoas desaparecidas. Tem campanha justamente para que os familiares, a Polícia Federal, inclusive, o Instituto Nacional de Criminalística foi um ponto de coleta para que os familiares, assim como as perícias estaduais, né, foram pontos de coleta para que os familiares pudessem vir aqui fornecer a amostra para serem confrontadas e justamente permitir então a identificação de pessoas desaparecidas. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação, falando de Minas Gerais. Em 2 anos, mais que dobrou os processos envolvendo justamente os golpes no ambiente digital. Em 2020, foram 66 casos e em 2022, 133 casos. O delegado Renato Nunes Guimarães, que é o chefe da divisão especializada de investigação aos crimes cibernéticos, traz dicas de como combater justamente a esses golpes nas redes sociais, mas vamos acompanhar com mais detalhes as informações aqui apresentadas. José Eduardo teve a conta do Instagram hackeada há mais de um ano. Um invasor usou o perfil dele na rede social para vender produtos seminovos. Mas os prejuízos vão além da parte financeira. Fiquei um dia inteiro sem conseguir trabalhar. Fiquei das 6 da manhã até 10 da noite, em trânsito de tentar fazer boletim de ocorrência, responder ao pessoal que estava pedindo para comprar. E eu não poderia deixar essas pessoas sem resposta, pois a minha imagem que estava exposta ali, embora não fosse eu, minha conta estava hackeada, mas era a minha imagem, o meu perfil que estava exposto àquela situação. Ele conseguiu na justiça o direito de ser indenizado por danos morais em R$10 mil. Você vai lá e presta a queixa na delegacia, faz o boletim de ocorrência e a polícia vai investigar o crime. E existe a área civil, que foi onde a gente foi recorrer
e pede lá também o ressarcimento pelos seus danos morais. Em 2012, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, que prevê a penalização dos crimes virtuais. O acusado pode ficar preso de 3 meses a 1 ano, além de pagar multa. A Miss Minas Gerais, Isadora Murta, também teve a conta invadida. Só no Instagram, que é uma ferramenta de trabalho dela, que também é influencer digital, são mais de 100 mil seguidores. Começaram a postar no meu Instagram como se fosse eu, que eu estava fazendo um investimento e que os meus seguidores poderiam fazer também. E que eu garantia total responsabilidade sobre esse investimento. E como era? Você depositava um X valor e eles devolviam para você 2 vezes esse X. Então, gente, foi a madrugada inteira tentando conseguir recuperar meu Instagram. E muito preocupada, porque eu sabia que diversas pessoas iriam acreditar em mim e acabariam fazendo esse investimento. Este delegado dá dicas de como combater os golpes virtuais nas redes sociais. Ativar os fatores de segurança do seu telefone celular, manter o telefone celular sempre atualizado e com antivírus, sempre fazer uma busca se tem alguém utilizando seu mesmo nome. E a hora que identificar um perfil que tem o mesmo nome, está usando a mesma logo, a mesma foto, divulgando o mesmo conteúdo do perfil real, ele faça a denúncia. Polícia em ação. E vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando de recadastramento de armas de fogo no Brasil, que alcançou 99%. Inclusive o armamento de uso restrito em situação ilegal, que não foram recadastrados, estão na mira da Polícia Federal. Dezenas de pessoas foram presas no primeiro dia da Operação Day After da Polícia Federal. A operação mirou colecionadores de armas, atiradores e caçadores, também chamados de CACs, e donos de armas de fogo em geral que se recadastraram no sistema do governo, mas tinham algum mandado de prisão em aberto. Essa, obviamente, é uma situação com uma contradição inaceitável, em que uma pessoa tem uma arma supostamente legal, mas ela não é legal. E se ela não é legal, a arma, obviamente, deixa de ser legal. Para identificar criminosos que possuem pendências judiciais, os agentes cruzaram os dados da plataforma do Exército, que mantém os registros de armas no Brasil, com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Desde o início da campanha, em fevereiro, até esta semana, mais de 933 mil armas foram recadastradas em todo o país. 6.168 armamentos de grosso calibre não cumpriram a norma e agora são considerados ilegais. Temos agora mais 6.168 alvos em potencial. Quem são esses 6.168 alvos em potencial? Aqueles que tinham cadastro de arma de uso restrito e não recadastraram. O ministro da Justiça falou ainda sobre a importância de descapitalizar o crime organizado no Brasil, o objetivo de uma outra operação da PF no Paraná. Nós tivemos apreensão aproximada no curso da operação de 5 toneladas de cocaína, dinheiro 1.200.000 e bloqueio de bens no valor de R$1 bilhão. Por que é significativo isso? Porque consolida uma diretriz de, além da apreensão de armas, de droga, de dinheiro, você descapitalizar as organizações criminosas. Polícia em ação. Vamos falar agora da Semana do Trânsito, porque mais conscientização e menos violência no trânsito, essa é a meta da campanha do mês de Maio Amarelo, coordenada inclusive pelo Ministério do Transportes. A campanha Maio Amarelo começou com um trabalho de fiscalização e conscientização nas estradas no feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Essa campanha é importante para todo o Brasil, porque nós carregamos ainda a marca de ser o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Este ano, o Maio Amarelo quer conscientizar os motoristas sobre a necessidade de cuidado na condução do veículo. Dados apontam que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano poderiam ter sido evitados se os motoristas tivessem sido mais prudentes. São erros comuns e evitáveis, como, por exemplo, ultrapassar de forma indevida, trafegar em velocidade superior à da via ou ainda beber antes de dirigir.
A campanha completa 10 anos. O movimento surgiu em 2011, a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito, pela Organização das Nações Unidas. Nossa fiscalização tem toda uma programação extensa de capacitação e de atuação durante esse mês de maio, com o objetivo de conscientizar, de capacitar e de realmente salvar vidas. Para comemorar a data, os Correios lançaram um selo comemorativo. Para este ano, o tema escolhido foi No Trânsito, Escolha a Vida. Isso é um chamamento à sociedade para que ela olhe para a gente e tenha um pouco dessa angústia que a gente já tem também. É por isso que ela é uma campanha educativa e ela é também uma campanha publicitária. Polícia em Ação. E ainda falando do Maio Amarelo, vamos falar agora de Belo Horizonte. Justamente nesse mês de maio, onde há uma atenção especial, sugere-se evitar discussões no trânsito, porque elas podem evoluir, inclusive, para atitudes agressivas e chegar à própria morte, né? E especialistas acabam ajudando a entender esse comportamento. Inclusive, no último ano, 115 episódios de violência extrema acabaram sendo registrados no trânsito lá em Minas Gerais. Vamos observar. Paulo é taxista há 42 anos e também reclama que os xingamentos são constantes nas vias da cidade. Para seguir trabalhando, o segredo é exercitar a paciência. Autocontrole, respiro fundo, penso e deixa pra lá, vai com Deus. No vai e vem do trânsito, levar uma fechada ou escutar uma buzina mais forte são algumas das muitas situações que tiram vários motoristas do sério. Mas nesses casos é preciso ter tranquilidade para que uma simples discussão não se transforme em algo muito mais grave. Infelizmente, no último ano, 115 episódios de violência extrema no trânsito foram registrados em Minas. Temos efeitos tardios de todo esse período de confinamento, de incerteza, de pandemias. As pessoas ficaram mais frente a frente com seus medos, com as suas frustrações. Isso, inevitavelmente, exacerbou casos de transtorno de personalidade, de ansiedade, de depressão. A chefe da Gerência de Educação para o Trânsito do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais aponta que, além do desrespeito às regras, a falta de empatia também cria esse cenário. O reflexo do trânsito é um reflexo social, é um reflexo daquilo que eu aprendo, vivencio na minha casa, na minha escola, no meu emprego e eu projeto no trânsito. Nós temos muita comunicação hoje, os meios de comunicação estão fantásticos. Você pode conversar com todo mundo a qualquer hora, e isso é bom, mas nós estamos perdendo o relacionamento pessoal, o meu compromisso com o outro, porque isso a gente adquire quando a gente está próximo. Nos meios eletrônicos a gente não tem isso, a gente não tem compromisso, eu posso ser o que eu quiser e até o que eu não sou, e isso está refletindo na sociedade. Polícia em Ação. E com esta última informação, o nosso Polícia em Ação vai ficando por aqui. Até lá. Polícia em Ação.